let you go, let you go, let you go. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Mesa de Reunião e hoje vamos falar de novas tecnologias disruptivas. No vídeo passado, a gente falou sobre novas habilidades no ambiente cada vez mais tecnológico e por isso que nesse vídeo vamos falar de tecnologias disruptivas. Quando a gente fala de tecnologias disruptivas, é muito importante a gente entender que a gente já vivencia isso hoje, né? O ambiente que a gente vivencia hoje ele é extremamente competitivo e ter essa capacidade de desenvolver tecnologias cada vez mais inovadoras faz com que a gente seja muito mais competitivo no ambiente hipercompetitivo. Se a gente for olhar, né, a própria Starbucks desenvolveu agora há pouco, né, um projeto piloto em Nova York, que é uma loja totalmente autônoma. O McDonald's fez a mesma coisa, né? Além disso, tem ambientes completamente, né, seja na China, no Japão, na Alemanha, de supermercado autônomo, ao mesmo tempo de fast food autônomo e restaurantes autônomos, em que não tem nenhuma pessoa naquele ambiente servindo outras pessoas. Porém, são novas tecnologias, são novas oportunidades, são novos projetos, são disruptivos, mas tem uma coisa que a gente falou, né, que é pessoas gostam de pessoas. Cada vez mais as novas tecnologias estão buscando o que a gente chama de singularidade tecnológica. E singularidade tecnológica é algo que são os robôs buscando cada vez mais virar humanos, o que a gente chama de humanoides. Então, tecnologias disruptivas é algo que a gente vai vivenciar num ambiente tecnológico constantemente nos próximos 10, 20 anos. E daí a gente vai começar a vivenciar um mundo entre humanos e robôs trabalhando e convivendo em paralelo. E por isso, a gente precisa entender dessas tecnologias disruptivas não só quando a gente está falando de robótica, né? Não só quando a gente está falando de singularidade, mas quando a gente está falando sobre tudo, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial, por exemplo. Quando a gente está falando de inteligência artificial, muda a forma como a gente vai trabalhar, muda a forma como a gente vai se socializar com outras pessoas, principalmente para conhecer esses ambientes, mas principalmente para saber quais são os recursos que a gente deve usar e quando utilizar esses recursos. Então, num segundo momento, numa outra oportunidade, num curso, vamos estar falando sobre tudo isso. Mas agora, o mais importante é que a gente conheça como a gente tem um potencial enorme para mudar setores, ambiente, negócio, principalmente quando a gente estiver numa mesa de reunião com a alta gestão, com a diretoria. Porque quando a gente conhece a inteligência artificial e a gente usa a inteligência artificial a nosso favor, a gente faz com que os negócios sejam muito mais dinâmicos, muito mais flexíveis e, ao mesmo tempo, a gente usa uma coisa que é fundamental hoje, a adaptabilidade a nosso favor, utilizando ferramentas poderosíssimas de gestão. Então, é fundamental que a gente use a inteligência artificial como uma ferramenta de gestão, principalmente para desenvolver novas tecnologias e para validar essas novas tecnologias, né? A gente pode usar para validação. Uma outra tecnologia disruptiva que a gente já vive isso, principalmente quando a gente olha criptomoeda e joguinhos. A minha filha tem 9 anos, ela joga constantemente o Roblox, né? Quem aqui não deve ter filho e a filha ou filho jogando Roblox, Minecraft e tantos outros jogos, The Sims, acredito, e tantos outros jogos que usam blockchain, né, principalmente, seja para a gente ter moedas lá, como Robux, etc., mas também para desenvolver outras tecnologias, que é no caso, né, das ferramentas de segurança, das ferramentas de gestão, principalmente para trazer, né, alguma validação e algum cruzamento de informações. Principalmente outras coisas que vão estar surgindo no futuro, como a gente viu em algumas possibilidades em eleições passadas de votação pelo celular, né? Votação eletrônica pelo celular ou por outras ferramentas.
Então, quando a gente está falando de blockchain, existe uma identidade, uma série de identificação com gestão. E a gente precisa utilizar isso a nosso favor. Um outro ponto que eu acho que é sine qua non, e a gente vivencia isso num ambiente cada vez mais inovador, é realidade virtual e realidade aumentada. Quem aqui não sonhou em desenvolver algo como Homem de Ferro, né? De testar, validar uma tecnologia, validar um motor de um carro, validar ou testar como funciona o motor de um carro. Imagina a revolução que seria se quando a gente estivesse num colégio, estivesse na faculdade, a gente usasse um óculos de realidade aumentada e realidade virtual e automaticamente a gente fosse testando aquela tecnologia, aquela aplicabilidade ou aquela solução que a gente estivesse desenvolvendo com a realidade virtual, realidade aumentada. A velocidade de aprendizado seria exponencial. E é isso que a gente fala de tecnologia disruptiva para utilizar a nosso favor. A mesma coisa é quando a gente está desenvolvendo inovação dentro de uma planta tecnológica, de uma área de P&D, ou alguma área dentro da empresa voltada para a inovabilidade. Ou seja, a gente tem que usar a tecnologia, né, a nosso favor, utilizando todas as ferramentas que são possíveis e tornar isso fácil, tornar isso pragmático e acessível. A questão é que essas tecnologias hoje não estão tão acessíveis. Porém, se a gente for pensar numa rampa daqui a 5, 10 anos, isso vai se tornar cada vez mais comum, principalmente o que a gente conhece hoje, como celular, né, como iWatch ou qualquer outra coisa. Ela vai se tornar algo do nosso dia a dia. Um outro ponto, né, que é fator crucial para a gente, são energias renováveis. Então, quando a gente está falando de energias renováveis, estamos falando de algo que cresceu de uma forma exponencial e não deve ter mais volta, né? Não terá mais volta. Se a gente for pegar aqui no Brasil, o potencial que a gente tem, né, principalmente de energia eólica, energia solar, o que acontece na região norte, na região nordeste, principalmente na área central do Brasil, a gente vai ver de uma forma muito alavancada, exponencial, com investimento que eu acredito, né, ele está na casa de 1 a 2 trilhões nos próximos anos, né, de energias renováveis. Se a gente for pegar, a gente tem ferramentas de captação de recursos a fundo perdido. E quando a gente desenvolve projetos de inovação com essas empresas voltados para o mercado de energia, quando a gente lança um projeto de inovação, a captação de recursos, de investimentos, seja com fomento a fundo perdido, seja com outras linhas e principalmente de novas empresas querendo investir nessas áreas, né, de recursos energéticos, principalmente energia renovável, ela é exponencial. Então, quando a gente fala de tecnologias disruptivas, novas vão estar surgindo, como isotérmica, biomassa e etc. Mas é fundamental que a gente conheça para onde a gente está indo e de que forma estamos indo. E outra coisa, né, que eu acredito que, se a gente for pegar muitas novas startups de healthcare, elas estão surgindo todos os dias. E a gente está falando muito de genoma. Estamos falando de tecnologias genômicas, tecnologia disruptiva voltada para DNA. Né? A gente acabou de ver vários cruzamentos, né, de tecnologias genômicas, né, para retardar o envelhecimento, né, para novas fórmulas, novos remédios, medicamentos muito mais rápidos, permitindo cada vez mais que a ciência evolua na mesma velocidade que a gente está vendo o surgimento dessas novas tecnologias. Então, ou seja, a gente vê terapias personalizadas, né? Então, a área médica, ela deve se revolucionar nos próximos anos, né, para cada vez mais o médico se tornar um consultor, porque a própria tecnologia, ela vai trazer muitas informações e esse médico vai ter que fazer análise e cruzamento de dados para que com essas informações ele tenha a capacidade analítica de poder ser basicamente um gestor de Big Data e poder desenvolver uma terapia customizada, personalizada e adaptada à necessidade de cada paciente. Tá? E por último, não menos importante, é aquilo que a gente falou lá no início, a gente está falando de robótica. Então, quando a gente fala de transformação multissetoriais com manufatura de produção,
nos próximos anos vamos ver uma indústria crescente e alavancada, totalmente robotizada. E daí, todos os colaboradores dessa empresa vai ter que vivenciar um ambiente de inteligência artificial junto com robótica e pensando numa singularidade, como ele vai se adaptar a isso. E para isso, quando ele for conversar com a nova gestão, ele vai ter que ter uma habilidade, né, de poder alinhar com a alta gestão como ele vem construindo, conduzindo e estruturando as informações voltadas para suporte e principalmente a evolução dessa linha de produção que ela já está automatizada. Então muda a forma de atuar, a forma de ser, e o chão de fábrica que a gente conhece hoje vai ser um chão de fábrica humanoide ou singularizado, mas ao mesmo tempo os humanos precisam trazer comportamentos, conhecimentos e novas competências para esse ambiente cada vez mais disruptivos. Então, com isso, eu finalizo aqui esse momento nosso da mesa de reunião falando de tecnologias disruptivas e no próximo vídeo vamos estar falando sobre muito mais inovabilidade. Eu espero que vocês possam curtir a gente, seguir e a gente trocar muita experiência através, né, de chat, informações, mensagens e cada vez mais trazer inovação para esse ambiente na mesa de reunião. O objetivo é que a gente saiba como se comportar e lidar num ambiente cada vez mais competitivo e fazer com que isso gere oportunidades de negócio e novos negócios para que todos saiam vencedores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.